expor. Não adianta, todo pastor precisa de ajuda. Todo ministério precisa de ajuda. Todo pastor precisa, pastor, Senhor, pastor, como é que o senhor está? Porque a gente olha às vezes para o pastor, para aquele que está à frente, a gente pensa que ele dá palavra, joga fé. Não, mas tem dia que ele está mal. Ele precisa dizer, eu ouvi, ó, Deus é contigo, hein, pastor? Estou contando contigo, hein? Ora pela minha vida aí. É assim que a gente tem que ser. E a gente só vai produzir fruto. O Senhor nos chama a produzir fruto. Trabalha é uma coisa, fruto é outra coisa. Querido. Produzir fruto. Primeiro a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Quando a gente está nascendo de novo. Mas depois o Senhor nos chama para que a gente faça o quê? Ter os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? É paz, longanimidade, bondade, benignidade, equilíbrio próprio, domínio próprio. Né? Contra isso não há lei. Porque a palavra de Deus diz que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito. A carne não quer vir para a igreja não, gente. A carne quer ficar vendo o Fantástico, vendo o culto é online. Pô, vendo o meu sofá, gente. Que é uma bênção. Não. Mas o Espírito fala, ó, vamos lá para a minha igreja hoje. Eu quero falar contigo. Vamos glorificar. Vem me glorificar. E a carne milita contra o espírito. Porque a obra da carne, a palavra de Deus é assim, ó, Gálatas 5, a partir do versículo 10, a obra da carne é bebedice, glutonaria, mentira, porfia, prostituição, lascívia. A obra da carne, mais o fruto do espírito. Então a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Nosso corpo sempre haverá uma batalha, e essa batalha só se vence em oração, em jejum, e lendo a palavra de Deus. São ferramentas que o Senhor nos deixou para vencer as astutas ciladas do maligno. Oração, jejum e palavra de Deus. Por quê? Gera um equilíbrio. É como se você orasse com um pássaro para voar. Orasse e não lesse a palavra de Deus. Seria um pássaro sem asa, sem rumo. Você ora, ler a palavra de Deus. O jejum para aumentar a sua fé. O jejum é para matar a carne, matar a sua vontade de pecar, matar a sua vontade de errar, trabalhar o seu eu, aumentar a sua vida espiritual. Às vezes a gente precisa entender que nem sempre, né, até o jejum a gente tem que pedir uma orientação às vezes. Nem sempre o jejum ele nos traz assim a vitória. Por quê? Faço jejum, mas eu estou vivendo uma vida no mundo. O jejum é para estar em comunhão, é estar meditando na palavra, é estar intercedendo ali por alguma coisa, pela sua vitória. E assim o Senhor vai continuar a dizer, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Se a gente permanecer no Senhor, Deus está conosco. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante aqui, quando a gente fica no Senhor, a gente produz muito fruto. Às vezes a gente não vê o resultado dos frutos. O grande problema é esse. Se a gente é como se fosse numa empresa, você trabalhou muito, legal, salário legal, você trabalhou hora extra, opa, outro PP. Mas o nosso bom Senhor é espiritual. É o que às vezes a gente esvainece a nossa fé. A nossa fica pensando, mas às vezes a palavra, a sua atitude, o seu comportamento na presença de Deus edificou a vida de alguém. Tem um vizinho de olho em você, tem um parente olhando para você e falando, pô, como é que pode? Ele ainda não caiu. Porque às vezes tem uma torcida. Lembre-se disso, a torcida, olha que a torcida a favor é menor, mas uma torcida contra nossas vidas é muito maior. Mas é uma torcida, como a irmã mesmo disse, estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. E as testemunhas que nos testemunharão, elas vão fazer o quê? Elas vão dizer se estamos certo ou errado. Embora a acusação é maior. Por isso que nós temos que ter o quê? Comunhão com o Senhor. Para que o Senhor refrigere a nossa alma. É Ele que refrigera a sua alma. Como na oração, como oramos hoje aqui no Salmo 23, Senhor, refrigera a minha alma.
Porque tem hora que a gente quer sair da igreja. Tem hora que a gente não quer caminhar. Tem hora que a gente olha para as coisas do mundo. Aos nossos olhos naturais, parecem mais fáceis de vencer aquela batalha. Parece que vão mais adiante. Mas o salmista é bem claro, no Salmo 73 diz assim, ó, os meus pés quase vacilaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. E vai dizendo que tudo que o ímpio faz, que a gente olha para ele, mas ele vai lá no versículo, lá no final, o salmista fala assim, mas até que eu cheguei na casa de Deus e vi o seu fim. Porque fim é morte. Glória a Deus. Muitas das vezes o fim daquele, o caminho que para o homem parece bom, mas o seu final é morte. E o Senhor bem claro, ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Quem pode fazer alguma coisa sem Jesus? Se o Espírito Santo de Deus aqui seria um ajuntamento, eu não tenho o poder de convencer vocês, até porque eu não tive um passado maravilhoso, e mesmo se tivesse. Quem pode convencer é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Glória. É o Senhor usando a cada um de nós como ferramenta, instrumento para a glória dEle. Porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. E nós hoje somos chamados de carvalhos de justiça. Olha a responsabilidade que nós somos. E Ele tratando de árvore, podando, vai nos ferindo. Outra vez a gente vai ficando entristecido, não aceita certas feridas. Mas lá na frente nós somos a árvore mais bonita no jardim. A árvore que dá fruto. E às vezes a gente tem que começar a pensar o seguinte, por que eu não estou dando fruto? Pare para olhar. Por isso que eu falo que às vezes o Senhor nos dá a capacidade, é interessante que quando estamos na presença de Deus, o Senhor nos dá a capacidade de pensar, coisa que no mundo não se tem. Se você olhar quem mora num apartamento, ele tem 2, 3 plantinhas. Mas quem mora no sítio? Ele tem várias árvores, ele tem hortinha, mas aquela horta precisa ser cuidada. Aquelas árvores precisam ser regadas. Aquelas árvores precisam ser podadas. E aquele que tem 3 plantinhas, só rega na hora que lembra muito bem 3 plantinhas no seu apartamento. E como ele vai querer frutos de 3 plantinhas? Ele vai ter fruto de 3 plantinhas. Mas aquele outro homem do campo, que acorda 3h30 da manhã, ele vai lá, solta o boi, solta as galinhas, abre o curral do galinheiro, já vai para a terra, começa a preparar a terra, ara a terra, vai lá nas hortaliças, começa a separar as hortaliças, limpando as hortaliças e tirando. Ele amanhã, ele vai ter o quê? Mais fruto. Assim somos nós na presença de Deus. Culto, terça, quinta e domingo, ir para casa, é maravilhoso. Mas o Senhor nos chama para dar fruto, filho. O Senhor nos chama para trabalhar. Grande é a seara, assim diz o Senhor, e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor para que mande mais ceifeiros, mais obreiros. Todos nós, há um chamado para toda igreja. Há chamados ministeriais e há um chamado para toda igreja. Há chamado para pastor, para presbítero, para bispo, para diácono, para obreiro,